voltar aqui. Na aula passada, né, a gente falou das funções inorgânicas, especificamente a gente falou da função ácido, né, e base. Né? Na verdade, a gente começou a falar, desculpa, na verdade a gente falou de bases, depois a gente falou de sais, né? E quando a gente falou de sais, a gente falou de uma reação chamada reação de neutralização. Como eu disse a vocês, é uma reação que vocês não podem esquecer jamais dessa reação, né? Porque é uma reação que vai volta e meia, ela vai, né, aparecer aí nas questões, né? Só relembrando, né, o que é uma reação de neutralização? Uma reação de neutralização, ou reação ácido-base, né, que é a mesma coisa, como é que ela se dá, né? Como é que é o padrão dela? Eu tenho um ácido, né? O ácido, ele é, segundo Arrhenius, né, uma substância que libera o tal do H+, né? Libera o tal do H+, reagindo com uma base, né? Reagindo com a base, e a base, ou hidróxido, né, que a gente viu na aula passada, é uma substância que, segundo Arrhenius, libera um ânion chamado OH-. Então, o ácido que libera o H+, e a base que libera o OH-, a combinação de H+ com o OH-, né, esses dois íons aqui, ó, são altamente incompatíveis, eles não ficam separados num recipiente, eles vão reagir imediatamente, e se a gente juntar as duas coisas, né, H+ com OH-, né, um negativo aqui com positivo, e juntar a quantidade de hidrogênio e oxigênio dá água, não é isso? H2O. Por isso que a reação em si é chamada de reação de neutralização, porque o H+ combinado com o OH-, né, forma água, ou seja, neutralizam, eles se neutralizam, o H+ e o OH- se neutralizam. Isso dentro de um conceito que a gente falou na semana passada, que é o conceito de pH, né? Para formar água, e a água pura tem pH 7. Beleza. A reação completa, na verdade, né, seria ácido mais base, formando o quê? Sal mais água, né? Um exemplo aí de uma reação ácido-base, um exemplo clássico, né? HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com o NOH, que é o hidróxido de sódio, né? É a nomenclatura, eu estou usando aqui a nomenclatura de ácidos e bases. Ácido clorídrico, por que é clorídrico? Por que é hídrico? Porque ele é um hidrácido, né? É um hidrácido, ácido clorídrico, reagindo com o hidróxido de sódio, para formar o quê? Bom, ó, o ácido clorídrico vai fornecer o H+, e o hidróxido de sódio vai fornecer o H-. Então eu sei que vai formar água e vai gerar aqui um sal. Qual é o sal resultante da união do sódio com o cloro, né? Ó, eu tenho o cloro aqui, na verdade, que tem carga negativa, é um ânion, né? Então os ácidos sempre vão originar, né? O sal formado sempre vai ter o seguinte cara, né? Ânion, ânion e cátion. Sendo que o cátion fica na frente e o ânion vem depois. Sempre nessa ordem, né? E o cátion vem de quem? Ah, o cátion vem da base, que é o Na. Qual é a carga do Na? Como a hidroxila é -1, consequentemente o Na é Na+. E o Cl, já vimos que é menos. Então, o sal formado aqui, ó, o sal formado, ele é resultante da junção do cátion, que vem da base, e do ânion, que vem do ácido. Professor, sempre assim? Sempre assim, né? Sempre vai ser dessa forma. E, bom, e aí, pessoal, a gente pode formar sais dependendo da combinação de ácidos e bases diferentes. Né? Se eu mudo o ácido ou mudo a base, o sal resultante vai ser totalmente diferente. Isso a gente deu exemplos na última aula. Se eu mudar ácido clorídrico para ácido sulfúrico, né? Se eu mudar hidróxido de sódio para hidróxido de cálcio, eu vou ter combinações, né, de reações químicas de neutralização diferentes, totalmente diferentes, né? E aí tem até alguns problemas lá na lista que aborda isso, não é isso? Uma outra coisa que a gente viu é o seguinte, que
Bom, tem que ter muito cuidado, né, pessoal? Porque há uma grande dificuldade, né, nos alunos exatamente na formulação aqui do sal, né? Como se formula um sal. Então, por exemplo, se eu colocar esse ácido aqui para reagir com agora com NaOH, como eu disse, o sal resultante vai ser totalmente diferente, né? O sal resultante vai ser diferente. Qual vai ser o sal formado? Bom, eu sei que vai gerar água, mais aqui um sal, nessa primeira aqui linha que eu coloquei. Qual é o sal resultante? Bom, aí eu tenho que ver quem é o ânion e quem é o cátion. E a carga de cada um. Qual é a carga de cada um? Bom, o ácido sulfúrico, ele libera aqui, ó, 2 hidrogênios, 2H+. Consequentemente, o ânion formado aqui, ó, é o SO4. E qual é a carga do SO4? Bom, como são 2 cargas H+, aqui vai ser 2-. Então, o ânion aqui, ó, vai ser SO4 do sal, né? 2-. E o cátion do sal? O cátion do sal vem aqui do NaOH, que é +1. Como eu tenho a carga +1 no sódio e a carga -2 no SO4, cruzando as cargas, né, o sal resultante vai ter um índice aqui no sódio 2, ó, ok? Já que ele é um composto iônico. É um composto iônico, tá? A gente está vendo isso, né? Cátion e ânion, certo? Existe sal mais salgado que o outro? Então, João Pedro, esse termo sal, a gente está na nossa cabeça que sal é o sal de cozinha, né? Mas na química, a gente chama de sal um grupo de substâncias que tem uma característica comum. Na verdade, nem todos os sais são salgados. Não há uma relação direta entre o nome, a função sal, com o sabor salgado. Isso não tem relação, tá? Você não precisa... Aliás, tem sal que nem gosto tem, né? Porque na nossa cabeça, desde criança, a gente aprende que sal, cloreto de sódio, é salgado. Mas o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é um dos sais do grupo, né? Do grupo da função inorgânica sal. Beleza? Então, e aí a gente terminou a nossa aula, né? Falando da nomenclatura. E aí a nomenclatura está ligado diretamente à nomenclatura do ácido que dá origem ao sal. Se o ácido termina em hídrico, né? O ânion do sal. O que é o ânion do sal, pessoal? O ânion do sal é essa parte aqui, ó. Né? O ânion do sal é essa parte. O ânion do sal é essa parte, ok? O ânion do sal vai ser o quê? Vai ser eto, ok? Se o ácido termina em ico, o ânion do sal vai ser ato. A gente fez uma brincadeira, né? Para nunca mais esquecer isso, né? Então, aqui, ó, ácido e ânion do sal. Então, bico de pato, né? Só lembrar do termo bico de pato. Então, se o ácido é ico, o ânion é ato, ok? E se o ácido é oso, o ânion vai ser ito. Gostoso, bonito. Isso aí. Gostoso, bonito. Formoso, bonito. E por aí vai. Ok? Lembrando que essas duas nomenclaturas aqui, ó, são nomenclaturas do oxiácidos, não é isso? E essa nomenclatura aqui é a nomenclatura dos hidrácidos. Então, mosquito teimoso, isso aí. Tem várias possibilidades. Deixa eu só abrir mais um aqui, para ficar bem claro isso, porque é uma dúvida que a galera tem com muita frequência. Mas que a gente não pode ter dúvida disso, porque imagina se um cabeçalho de uma questão te dá um nome de um sal ou a fórmula e você não sabe, né, nem nomear, aí fica complicado. Então, por exemplo, ó, o ácido clorídrico, quando ele ioniza, ele libera um ânion. Qual é o nome desse ânion? Ó, se o ácido é clorídrico, esse ânion aqui formado vai ser o cloreto. Se tem sódio no sal, então vai ser cloreto de sódio. Se tem potássio, vai ser cloreto de potássio. E sim, é assim por diante.
O ácido sulfúrico, que a gente falou ali atrás, né, o ácido sulfúrico, quando ele ioniza, ele libera um ânion. Qual é o ânion? Esse radical aqui, ó, né? Que está aqui, esse ânion. Qual é o nome desse ânion? Bom, se o ácido é ico, o ânion é ato. O nome desse ânion aqui é sulfato. E assim por diante, ok? Então, voltando aqui, ó. Como é que é o nome desse sal aqui, ó? O nome desse sal a gente sabe desde sempre que é cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Por que cloreto de sódio? Porque eu tenho aqui, ó, esse ânion, que é o Cl-, que veio de onde? Do ácido clorídrico. Alguém quer perguntar? Ou levantou a mão só de sacanagem? Não, é que, o Fala. professor, na nomenclatura, o per-ico, per-ico, uma coisa Isso assim, não muda, isso ele é só da continua. família 7A, Isso, só da família só da 7A. Então, Ah, ok. o ácido, por exemplo, o ácido que tem o cloro, né, que é o perclórico, ácido perclórico, vai ter um ânion que vai ser qual? O perclorato, ok? Então, não importa ter o per na frente, o ânion gerado continua tendo per, ok? Então, por exemplo, ó, ácido perclórico, que é esse aqui, ó, HClO4. Professor, como é que faz para saber que esse ácido é o perclórico mesmo? Lembra a questão das cargas. A carga aqui do cloro é mais 7, que combina com a família dele, que é a família 7. Esse ácido aqui é chamado de ácido perclórico. Qual é o ânion que ele gera quando ele reage com sal, com a base para formar um sal? É esse ânion aqui, ó, esse radical todinho. ClO4 menos. Por que menos? Porque aqui é H+, né? Como é que é o nome desse ânion aqui, ó? Bom, se o ácido é o ácido perclórico, esse ânion vai ser qual? O perclorato. Note que o per continua, tá vendo? Tanto no ácido como no ânion, perclorato. Só que aqui era ico e o ico virou ato, bico de pato. Então, por exemplo, eu tenho um sal lá, NaClO4. Como é que é o nome desse sal? Perclorato de sódio. Né? O cátion ali, o sódio, o potássio que está ali na frente, não tem variação de nomenclatura. Você só vai dar o nome do elemento mesmo. Né? Potássio, sódio, alumínio. Lembrando que aqui sempre, né, vai ser um cátion. Né? Sempre vai ser um cátion. Geralmente o cátion é o quê? São os metais. Né? Quem forma cátion são os metais. Beleza? Alguma pergunta aí para a gente retomar? Para a gente continuar? Eu tenho. Então, você sempre pega o nome de cima, que é o do perclórico, e só muda o final? Qual assim o de cima? É tipo assim, perclórico e perclorato. O perclorato é o ânion do sal. Então você Isso. pega a nomenclatura do sal e muda o final. Pega a nomenclatura do sal e pega no final. Peraí, pega. Aqui que eu tô É falando é o tipo assim, seguinte, ó. você Isso pega aqui, o ó. A perclórico. nomenclatura do sal tá baseada no ânion, sempre, sempre. Então, perclorato de sódio, sulfato de potássio, ok? Cloreto de alumínio. Então, é sempre quem manda na nomenclatura do sal é o ânion. Né? E o ânion vem de quem? O ânion sempre vai vir do ácido. Sempre vai vir do ácido. Em qualquer situação. É isso? Essa é a sua pergunta, a sua dúvida? Não, a minha pergunta era como que nomeia o ânion. Tipo assim, você pega o nome do sal e só bota no final, tipo assim, se for ico é ato, se for oso é eto. Não, é ito, na verdade. Tipo assim? Se o ácido for ico, o ânion vai ser ato. O ânion de quem? Do sal. Estou falando de coisas diferentes. Estou comparando. Eu estou comparando aqui, ó. Estou fazendo uma comparação da nomenclatura de ácido com a nomenclatura de sal. São duas funções inorgânicas diferentes. Ó, ácido sulfúrico
quando reage com hidróxido de sódio, aqui, ó, o ácido sulfúrico gera quem? Gera o sulfato de sódio. Note que eu mudei o nome, ó. O ácido era o quê? Era ico. Agora o sal é o quê? É ato. Beleza? Então são duas funções inorgânicas diferentes. Uma é a função ácido, a outra é a função sal. Eu estou só dizendo o seguinte, que a nomenclatura do sal está vinculada à nomenclatura do ácido correspondente. Sempre. Então, se você sabe o nome do ácido, naturalmente você vai saber o nome do sal que vai dar origem. Eu não sei se você entendeu. Entendi, que eu tava com dúvida nisso. Tá. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma reação aqui para ficar bem claro isso, então, porque talvez outros tenham dúvidas. A dúvida está permanecendo aqui. Bom, vou mudar aqui o ácido. Eu vou colocar aqui HNO2 reagindo com NaOH. Ok? Qual vai ser a resultante disso? O resultante disso vai ser, eu tenho um ácido reagindo com a base, naturalmente eu vou ter sal mais água. Água, eu sei que a fórmula é H2O, não tem como, né, não saber isso. Agora, qual é o sal formado? Qual é a fórmula do sal formado? Aí, vamos lá. O sal formado vai ser sempre a combinação de um ânion com um cátion. O cátion é o que fica na frente, o ânion que fica depois. Beleza? Sendo que o cátion, quem fornece o cátion é a base, quem fornece o ânion é o ácido. Até porque é o seguinte, ó. O ácido fornece o H+. O que sobra? Sobra um ânion. Não tem como sobrar um cátion. E a base fornece um ânion, que é a hidroxila. O que sobra? Bom, se a hidroxila é negativa, naturalmente, o que está na frente dele é um cátion. Então tá óbvio que o sal formado é a junção de um cátion com um ânion. Beleza? Não importa que da forma que eu escrevi aqui a reação, eu posso inverter a reação e colocar a base na frente, o sal depois, o ácido depois, isso não faz diferença, tá bom? Então, qual vai ser o sal formado? O sal formado vai ser a junção do ânion. Qual é o ânion que o sal fornece? É esse ânion aqui, ó. NO2-. Como é que é o nome desse ácido aqui? A gente teria que saber a nomenclatura de ácido. O nome desse ácido, como o nitrogênio que não vai estar na carga máxima, é ácido nitroso. Depois, se vocês quiserem, vocês fazem uma revisão disso. Ácido nitroso. Note que o ácido termina em oso. Então, esse ânion aqui vai ser o quê? Esse ânion vai ser ito, ok? Vai ser ito. Então, o ânion vai ser, ó, o sal vai ter o NO2- e o cátion vai ser quem? O Na+. Cruzando as cargas, mais e menos, não preciso aí multiplicar por nada, vai ficar sempre 1 e 1. O sal formado é simplesmente NaNO2. Tá vendo? E qual que é o nome desse sal? Ó, esse sal tem o ânion. Como é que é a terminação desse ânion? A terminação do ânion é ito. Se o ácido era nitroso, esse ânion aqui vai ser o quê? Nitrito de o quê? Do metal que está na frente, que é sódio. Nitrito de sódio. Isso aí. Ok? Nitrito de sódio. Então, o sal aqui, ó, resultante, é a junção do cátion e do ânion, mas quem manda na nomenclatura do sal é o ânion. E o ânion, ele vem de onde? O ânion vem do sal, do ácido, né? Que é o ácido nitroso. Então, na verdade, se você sabe a nomenclatura do ácido, automaticamente você vai saber a nomenclatura do sal, desde que você lembre da regrinha. Hídrico, eto, ico, oso e... eu falei errado aí, né? Peraí. Hídrico, eto, ico, ato, ioso, ito. Né? Essa seria a ordem e a sequência. Fala com o macete que fica mais fácil. Ou senão, porque o hídrico não tem macete, né? Hídrico, eto, não tem jeito, tem que decorar. Bico de pato, né? Ico, ato, e formoso e bonito. Tem que saber essa regra. Sendo que o primeiro é ácido, o segundo é o ânion.
ácido ânion, ok? Vamos lá. Alguns exemplos de sais no nosso dia a dia aí, né? Mais uma vez, nos corais, né? Vocês sabem qual é o sal presente nos corais, da formação dos corais? Qual é o sal aqui que tá? Qual é o composto, né? Que tem aqui nesse sal, nesse sal, nesse ser vivo, né? É um ser vivo, né? O coral é um ser vivo. Esse sal aqui, ó, é o que forma esse sólido, né? Na verdade, aí. Alguém sabe o nome desse sal? Como é que se chama? Professor, como é que eu vou saber o nome do sal? Aí vai uma dica preciosa. Uma dica preciosa. Olha só. Como é que eu vou dar nome a esse sal aqui, ó? Qual é o ácido que dá origem a esse sal? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão trocar o cátion que está na frente aqui por hidrogênios. Por quê? Bom, eu sei que o cátion que está na frente é o cálcio, que tem carga mais 2. Então eu vou ter o ânion, que é CO3, e vou ter H+. Só que, para ter a mesma carga do cálcio, eu preciso de quantos H+? Eu preciso de 2, porque 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Então, daqui, ó, do sal, eu voltei no tempo agora. Eu descobri qual é o ácido que dá origem a esse sal. Tá, e como é que é o nome desse ácido aqui, ó? Como é que é o nome desse ácido? Vamos lá nas cargas, ó. Menos 2, mais 1, 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com mais 2 aqui vai dar menos 4. Para dar 0 aqui, o carbono vale mais 4. Conferiu o carbono, a família do carbono com a carga dele. O carbono é mais 4. Então, o nome desse ácido aqui, que não é um ácido da família 7, senão seria per, né? Mas não é o per, seria o ácido carbônico. Termina em ico. Se termina em ico, o sal aqui vai ter o ânion, que é o mesmo, ó, que é o CO3. Ó. Como é que é o nome desse ânion? O ânion é o ato, ok? Então, qual é o nome desse sal aí, ó? CaCO3? O nome dele é carbonato de cálcio, ok? Carbonato de cálcio. É o ânion que está presente lá nos corais. Nos corais e em outras coisas também, tá? Por exemplo, ali na região de Itaoca, né? Tem um mineral ali que é produzido, que é retirado. Alguém sabe o nome do mineral? Alguém sabe o nome do mineral? Eu estou respondendo aí. Calcário, isso aí, calcário. Muito bem. Ali na região de Itaoca, né? É uma região que tem umas jazidas, né, de calcário muito rica, né? Que são depósitos de minerais que são de origem sedimentares, né? Ou seja, ao longo de anos, né, deposição de ossos, né? De animais, né? Restos de animais ali. Então, dá para a gente ter uma ideia de que Itaoca, por exemplo, na pré-história, né, ou muitos anos atrás, era o fundo do mar, exatamente. Exatamente. Das conchas também. Das conchas também. Os ossos, né, dos peixes é feito também de cálcio, né? Tem cálcio nos ossos em geral, né? Então, a gente suspeita, né? Suspeita não. Já é comprovado que regiões, né, de depósitos de material sedimentar, como Itaoca, onde retira mármore, né? Que é aquela rocha branquinha, era antigamente um mar, né? Era mar. Bem antigamente, obviamente, né? Esse é o mineral, né? É o calcário, né? Tem um mineral chamado calcita, né? Que é essa rocha que depois eles moem, né? Para produzir carbonato, né? Moído, né? Para ser vendido, enfim. Vocês se lembram dessa cena aí? Essa cena é bem recente. Onde que aconteceu isso?
Pô, tem até um restaurante com o nome desse lugar aí, peraí. Um restaurante? Ah, Tem um pode ter. restaurante árabe. Pô, não sei. Isso aconteceu no Líbano, Isso, isso numa aí. cidade chamada Beirute, né? É, isso aí, Capital do Líbano. isso aí mesmo, o nome do restaurante é Beirute. E o que que aconteceu lá? Vocês lembram? Houve uma explosão, óbvio, né? Mas vocês sabem a causa da explosão? Foi um depósito de um sal. Um depósito de um sal. Esse sal aí, ó, que tá na mão desse indivíduo aí, ó. Havia, lá na região de Beirute, né? É uma região portuária, um porto, né? E havia um depósito, né? Desse material. E aí, esse material, ele pode sofrer, em temperaturas muito altas, né? Pode sofrer uma reação de decomposição, que a gente vai falar mais à frente. Mas o sal é esse aqui, ó. Esse sal aí, ó. Esse sal depositado lá nos galpões lá dessa região portuária causou essa mega explosão aí que suspeita-se que é tipo a maior explosão não nuclear, a maior explosão não nuclear que já ocorreu. Alguém sabe o nome desse sal? Nitrato de amônio, isso aí. Nitrato, esse radical aqui, ó, é o nitrato, que é o ânion NO3-, ele vem lá do ácido nítrico, né? Bico de pato, né? Nitrato, e isso aqui, ó, é chamado de amônio. Não amônia, tá? Amônio, masculino. Eu vi várias reportagens de jornais aí e tal, escrevendo nitrato de amônia. Nossa, a gente que é químico dói o ouvido quando o cara escreve isso. Nitrato de amônio, ok? Esse cara foi responsável, é um sal responsável, foi responsável por essa explosão aí. Nitrato de amônio. Esse mineral aí, chamado gipsita, é dele que se obtém um sal chamado não, com essa fórmula aqui, ó. E esse sal, a partir desse sal, a gente é produzido o tal do gesso. O mesmo gesso que é aquele pozinho branquinho, né? Que aglomera e forma placas, né? Parede, reveste, enfim, gesso, né? O nome desse sal, alguém sabe? Só lembrar desse radical aqui, ó, que a gente já falou dele. Esse radical aí vem de quem, né? Olha aqui atrás aqui, ó. Quase isso, Luiz. Sulfato de cálcio? Isso, ó. O sulfato vem, o ico, né? O sulfato vem do ácido sulfúrico, bico de pato. Então o nome desse sal aí é sulfato de cálcio, né? Sulfato de cálcio. Com o tempo vocês vão habituando com os nomes mais comuns, né? O sulfito, Luísa, seria isso aqui, ó. Existe o sulfito também, mas seria isso aqui, ó. Sulfito de cálcio, ok? Aí o gesso, né? Popular gesso. Em embutidos, né? Em salame, enfim, linguiça, essas carnes, né? Muito, você vê que a cor é muito avermelhada e tudo mais. Ali eles colocam, acrescentam um sal também, tá? Que é chamado, que tem essa fórmula aqui, ó. Que a gente até falamos sobre ele hoje. Até fiz uma reação lá atrás. O nome dele, alguém sabe? Professor, difícil, como é que eu vou saber isso? Cara, troca o sódio por hidrogênio. Trocando o sódio por hidrogênio vai ficar isso aqui, ó. Descobre a carga. Você vai descobrir que esse ácido aqui é o ácido nitroso. O ácido nitroso gera o ânion, que é qual? Que é o ito. Ou seja, esse ânion aqui ó, é o nitrito de sódio. Esse sal é colocado,
isso aí, Luiz, é acrescentado em alimentos, né? Tipo carne, supermercado, para conservar mais tempo, eles adicionam esse conservante aí. No osso também tem o sal. Tem o sal, não. O sal que compõe, que formula, né, os ossos, basicamente é mais de quase 60% constituído de um sal, que é esse aqui, ó. Por isso que a gente não pode tomar Coca-Cola. Esse sal aqui, ó. Professor, por que tem esses parênteses, esses índices aí? É porque é o seguinte, só lembrar da carga aqui, ó. O cálcio, né, esse 2 que estava aqui é porque o cálcio tem carga mais 2, e esse 3 aqui embaixo é porque esse ânion aqui, ó, tem carga menos 3, tá? Exatamente. Fosfato de cálcio. Mas aí eu tenho uma dúvida. Como é que você Diga. bota esse primeiro nome? É por causa daquela tabela? Se tá na carga máxima, é ICO, alguma coisa assim? O ato vem de que ácido? Usando a regrinha. O ato do PO4? O ato é originado de quê? Do ico, do oso? Do ICO. Do ico. Então, esse fosfato, que é esse grupo aqui, ó, ele vem de um ácido que é o ácido ico. Qual é o ácido que é o ico? É só trocar aqui as cargas, ó. H3PO4. Esse é o ácido que? Fosfórico. O ácido fosfórico termina aqui em ico. Ok? O radical aqui, ó, PO4, é o mesmo radical do sal. Então, se o PO4 é do ácido e originou o sal, e o ácido é ico, é fosfórico, necessariamente o ânion do sal vai ter a terminação ato, ok? Fosfato de cálcio. Assim, eu não gosto que vocês decorem, né? Mas quais são os ânions mais comuns? Os ânions mais comuns, esse aqui, ó, que é o sulfato, esse aqui, ó, PO4, que eu acabei de falar, 3-, que é o fosfato, o NO3-, que é o nitrato, né? Existe uma tabelinha, existe uma tabela de ânions, né? E nessa tabela de ânions existe um nome na frente, mas é foda ficar decorando, né? Esses ácidos, esses nomes todos, né? Não é tão simples assim, né? Por isso que eu estou dando essa dica aí do ácido. Se você não sabe o nome do ácido, necessariamente você vai saber, automaticamente você vai saber o nome do ânion correspondente. Nos enxaguantes bucais, né? A maioria deles tem um sal também. Eles acrescentam na formulação para evitar cárie, né? Para reduzir a cárie, que é esse sal aqui, ó. NaF. Como é que é o nome desse sal? Bom, tira o sódio e coloca o H. Colocou o H, gera o ácido. Qual é o nome desse ácido aqui, ó? Como é que é o nome desse ácido? Fala para mim. Fluorídrico. Ácido? Fluorídrico. Perfeito. Fluorídrico. É um hidrácido, né, pessoal? É um hidrácido. Não tem oxigênio na fórmula. Se termina em hídrico, então esse sal, como é que vai ser o nome dele? Como é que ele vai se chamar? O hídrico gera o que mesmo? O eto, né? Vai ser fluoreto de sódio. Perfeito. Fluoreto de sódio. Quando você vai no dentista e o dentista vê que você está com uma fluorose, né? O que é a fluorose? É uma deficiência de flúor, né, no dente, porque o nosso dente tem um sal ali, uma resina muito dura, né, chamado de hidroxapatita, né, o nome desse composto, e com o tempo vai perdendo flúor, então o dentista passa, né, um enxaguante à base de fluoreto de sódio, que é nada mais água com esse sal aí dissolvido, para você fazer bochecho, né? Beleza, pessoal? Posso continuar então? Qualquer coisa depois a gente volta aqui.
fazer essas questões, se der tempo? Eu quero terminar hoje funções inorgânicas e falar um pouquinho sobre os óxidos. Né? A gente vai terminar as nossas funções inorgânicas agora. Falar um pouquinho sobre os óxidos. Uma função extremamente importante também dentro da química inorgânica. Quem são os óxidos, né? Aí estão alguns exemplos de óxidos no nosso dia a dia. Esse cristal aqui, ó, vocês estão vendo, né? É um cristal chamado de quartzo. Tem algumas variações de quartzo, né? Dependendo do quartzo, eu tenho umas cores diferentes. Eu tenho um quartzo azulado, eu tenho um quartzo esverdeado, eu tenho um quartzo vermelho, enfim. Mas a base do quartzo é isso daqui, ó. SiO2. Ok? SiO2. Outro. Esse é um mineral aqui que o região de Minas produz muito, né? Que é a hematita e também a magnetita, né? A partir dele é que se obtém o ferro para produção de aço, né, e tudo mais na indústria. Chamado de... a fórmula dele é Fe2O3. Diga, Vitor, alguma pergunta? Mas aí como é que separa dos outros componentes? Não, existe um processo, né, industrial que vocês vão ver, inclusive no curso de vocês, já que vocês fazem eletromecânica, que isso vai para um alto forno. Na verdade, o que acontece? A gente fez uma visita à Vale uns anos atrás, eu já trabalhei na Vale também, fiquei lá trabalhando lá quando eu estava me formando, lá na Vale em Vitória, que fica sediado lá em Vitória, eu tenho, eles pegam esse mineral, moem ele, fazem umas pelotinhas que parece mais uma jabuticabinha, né? Mistura, aglomera com algumas substâncias, tem um porquê disso, manda lá para a CST, lá na CST tem um alto forno, e lá no alto forno acontece uma reação de redução, e nessa reação de redução, basicamente, acontece aqui uma separação disso em ferro metálico mais oxigênio. E aí, isso aqui é feito em altas temperaturas, tá? Essa reação de redução, no qual se obtém ferro líquido em altas temperaturas, né? O ferro sai na forma líquida, depois resfriado, forma aquelas barras, né? Aquelas chapas que é mandada depois para as fábricas, né? De automóveis e tudo mais. Exatamente, é assim que surge o pó preto. Exatamente. Grande problema ambiental lá da Vale do Rio Doce. Da Vale, né? Agora não é Vale do Rio Doce, mas é Vale. Lá na Vale o que eles fazem esse minério, ele vem de Minas, né? Através das linhas de trem. E aí chega ali nos pátios da Vale, né? Que são vários pátios gigantes. Esses pátios, na verdade, o que acontece é que o trem ali, né, ele libera esse minério para as correias transportadoras, coloca lá, empilha, e depois de empilhado, esse minério é moído, ele é aglomerado. E nesse processo todo de chegar, de transportar, solta muito pozinho preto. E esse pozinho preto vai lá para a região mais rica de Vitória, que é a Ilha do Boi, né, a Ilha do Frade, e aí aquela polêmica toda, né? A Vale, de vez em quando, toma umas multas por conta disso. E aí eu tenho, então, a hematita, né, que é esse mineral que vocês estão vendo na foto aí, essa substância aqui, ó. Tá? Essa substância aqui. Beleza? Eu estou colocando isso para vocês verem um padrão. Estou falando de óxidos, não é isso? Estou começando a falar de óxidos para diferenciar as outras funções. Ó, quartzo, SiO2... hematita ali, Fe2O3. Eu tenho esse mineral aqui, ó, muito bonitinho, né? Que vocês não vão saber qual é, porque é difícil, que a fórmula é TiO2 aqui, ó. Que é um mineral chamado anatase. Isso aqui também é moído, forma um pozinho branco e tal, que é incorporado nos famosos filtros solares, né, os protetores solares. Os protetores solares,
contém essa substância aí, ó, que é uma substância que tem uma proteção física contra os raios ultravioleta. Não permite com que os raios ultravioleta penetrem a sua pele. Temos outros exemplos aí, ó. Aqui, ó. Famosa, H2O, do extintor lá no pozinho que é colocado, CO2. Aqui já repetiu que é hematita, Fe2O3. Pessoal, então a gente está vendo um padrão aqui. Ah, tem outro, esqueci do outro aqui, ó. Que usa para pintura de meio fio e tudo mais, né? CaO, ok? Qual é o padrão que vocês estão vendo aí, ó? Para a gente definir o que é óxido. O que seria um óxido? Para ser óxido precisa ter o quê? Olhando as fórmulas dos compostos que eu mostrei para vocês. Qual é o padrão? Tem que ter oxigênio. Muito bem, é isso aí. Todas as fórmulas que vocês observam, em todas elas, tem um elemento mais o oxigênio, não é isso? Um elemento mais o oxigênio. Um elemento, titânio mais oxigênio. Hidrogênio mais oxigênio. Carbono mais oxigênio. Ferro mais oxigênio. Cálcio mais oxigênio. É isso que define o óxidos. Qual é a definição? Óxidos, a definição clássica é a seguinte: são compostos binários. O que é um composto binário? Bi de 2. Ou seja, composto formado por 2 elementos químicos, né? Sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Então, óxidos são todos compostos binários formados por 2 elementos, sendo que o oxigênio, necessariamente, eu tenho que ter o oxigênio, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Essa é a definição que a gente vai usar aí para óxidos. Professor, peraí então. Qual o composto que tem oxigênio que não seria óxido? Basicamente, esse aqui, ó, é o único elemento, é o único composto, a única substância que não é um óxido. Por que não é um óxido? Porque, nesse caso aqui, entre oxigênio e flúor, o oxigênio é menos eletronegativo do que o flúor. Então, não tem aqui, está fora dessa definição. Na verdade, isso aqui é um sal, ok? Os outros que eu falei, todos os outros que eu falei são óxidos. Todos esses que eu dei exemplo. A água, dentro da química inorgânica, a água é classificada como um óxido, né? O CO2 é um óxido, beleza? Alguma pergunta? Para a gente continuar aqui? Então, isso aqui não é óxido, ok? Não é óxido. Todos os outros substâncias que eu falei são óxidos. Nomenclatura. Como é que eu dou nome a um óxido? Muito fácil dar o nome. É quantidade de oxigênios, o número de oxigênios, precedido da palavra óxido, mais quantidade do elemento, mais nome do elemento. Professor, ficou confuso. Me dá um exemplo aí. Como é que é o nome desse cara aqui? O nome dele é monóxido. Monóxido. Por que monóxido? Porque só tem um oxigênio. Monóxido de monocálcio. Esse mono aqui, ó, que eu estou colocando, não é obrigatório. A gente pode falar simplesmente óxido de cálcio. Fica muito mais fácil, né? Óxido de cálcio. Mais Mas conhecido... aí, na prova, coloca de qual jeito? Qualquer jeito. Qualquer um dos dois que se escrever, tá aceito. Qualquer um dos dois. Estou dizendo que o mono aqui não é obrigatório, mas vou dar exemplos de situações que são obrigatórias. Esse aqui é o famoso cal, né?
Por isso que a gente fala cal, C-A-O, cal, ou seja, cal. O pessoal popularmente já batizou essa substância de cal, que é o pozinho branco aqui, ó, que o cara tá pintando ali, né, que a gente compra em material de construção. Cal. Aqui, ó, por exemplo, ó, qual é o nome oficial disso que vocês sempre ouviram falar? Gás carbônico? Gás carbônico é o nome vulgar, é o nome popular dele. Mas quando você lê um texto científico, ou lê alguém que tem um rigor na hora de escrever, seria assim, Dióxido ó. de carbono. Isso, dióxido de carbono. Por que dióxido de carbono? Porque são 2 oxigênios, ó. 2 dióxido de... Note que eu não coloquei monocarbono, né? O mono é facultativo, certo? Como é que é o nome desse óxido aqui, ó? Fe2O3. Aí agora já não é facultativo mais. Por quê? Porque eu tenho que colocar quantos oxigênios, quantos ferros tem. O nome oficial é porque são 3 oxigênios, trióxido de... Quantos ferros? 2. De ferro. Trióxido de diferro. Beleza? Perguntas? Não tem muito segredo isso, né? Nomenclatura de óxido é bem assim, bem direto, igual a nomenclatura de hidróxidos, né? Lá das bases, hidróxido de potássio, hidróxido não sei de quê. É bem mais direto. Então aqui, por exemplo, os óxidos que eu falei, ó. Isso aqui é um óxido, a gente chama de água, mas como é que é o nome oficial da água? Como é que se ficaria o nome Dióxido de oficial hidrogênio. da água? Dióxido de hidrogênio? Não, peraí. Tem 2 Ou hidrogênios. É ó- óxido de óxido? hidrogênio. Isso aí, óxido de dihidrogênio. Olha que loucura. Vocês nunca ouviram falar nisso, né? Óxido de dihidrogênio. É o nome oficial da água. Gás carbônico já falamos, aquele nós já falamos. Esse aqui, ó, é o dióxido de titânio. Ok? Dióxido de titânio. Aqui nós já falamos. Esse não, esse seria o quê? Dióxido de silício. Show? Tá bem tranquilinho, bem intuitivo isso, tá? Lembrando, pessoal, que nos óxidos, isso é muito importante, tá? Nos óxidos, a carga do oxigênio é sempre -2, tá bom? Sempre -2. Então, 2 vezes -2, -4, consequentemente aqui vai ser +4. E por aí vai, tá? Aqui, ó, -2, 3 vezes -2, -6, para dar 0 aqui tem que ser +3. Usando a mesma regrinha de carga que a gente já fez lá para trás. Ó, 2 vezes -2, -4, para dar 0, titânio é +4. -2, para dar 0 aqui é +1. -2, para dar 0 aqui é +4. Beleza? Continua valendo essa regra aí. Ok. Quais são os critérios de classificação? E aqui está o grande detalhe dos óxidos que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, né? Porque é onde as questões de Enem e tudo mais abordam, tá? Classificação. Os óxidos podem ser iônicos ou covalentes. O que seria iônico ou covalente? Tem a ver com a ligação química, não é? O que é um óxido iônico? O que é um óxido covalente? Lembra, né? Para ser o óxido iônico, para ser uma ligação iônica, precisa ter o quê? Precisa ter um metal ligado a quê? Ligado a um ametal, não é isso? Quem é o ametal no óxido? Necessariamente o ametal no óxido é o oxigênio. Ok? E quem são os óxidos covalentes? Ligação covalente é a ligação feita ametal mais ametal. Ou seja, ametal mais... Quem é o ametal no óxido? Necessariamente é o oxigênio. Então, dos exemplos que eu dei ali atrás, quem que se encaixaria como óxido iônico, por exemplo? Ó,
óxido iônico. O cal é um óxido iônico. Por quê? Tem o oxigênio e o metal cálcio. Mas quem que eu coloquei lá? O TiO2 é um óxido iônico. Tem oxigênio e o metal. Ok? A metal e a metal. O Fe2O3 é um óxido iônico. A metal mais metal. E quem são os óxidos covalentes? O restante lá, né? CO2 é um óxido covalente. Não é? A metal mais a metal. Água é um óxido covalente. Mas quem que é o óxido covalente? NO2 é um óxido covalente, que eu não falei, né? Não citei, mas estou colocando agora. Está presente na atmosfera aí, né? O SO3 também está presente na atmosfera. É um óxido covalente. E por aí vai. Por quê? Todos aqui são ametais, a metal, a metal, a metal. É isso que você... Esse primeiro critério, que é o critério com relação ao tipo de ligação química envolvida. Ou ligação iônica ou ligação covalente. Então, tem lá uma questão. Classifique os óxidos como iônicos ou covalentes. Você vai ver a ligação química. Tem metal? É um óxido iônico. Tem a metal ligado ao oxigênio? É um óxido covalente. Beleza? Aí, essa aqui que é a classificação que eu considero mais importante de todas agora. Que tem a ver exatamente com a classificação anterior. Os óxidos, pessoal, eu vou só abrir mais um slide aqui, que eu acho importante, para vocês conseguirem entender direitinho o esquema. Os óxidos, eles podem ser classificados segundo a sua acidez. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui. Eu vi aí, Luísa, que você colocou com relação aos sais ácidos, básicos e neutros. Existe isso mesmo, tá? Existe esse critério de classificação, mas nesse momento, eu não vou abordar isso, tá? Essa classificação de sais ácidos, básicos e neutros. Essa classificação eu vou deixar lá para o terceiro ano. Lá no terceiro ano vocês vão entender por que eu vou deixar essa classificação. Eu ou o professor, né, que for falar. Só um minuto que tá lento pra caramba aqui. Então, olha só. O segundo critério, né, o primeiro critério de classificação é qual? É quanto ao tipo de ligação. Né, o primeiro critério. Tipo de ligação. Tipo de ligação. O segundo critério é quanto à acidez. Como assim acidez? Existem os óxidos que são chamados óxidos ácidos. Existem os óxidos chamados óxidos básicos, ou também ácidos alcalinos, que é a mesma coisa. Existem os óxidos neutros. E existem os óxidos que a gente chama de anfóteros. Anfóteros. Eu vou terminar a aula exatamente falando dessa classificação, ok? Os óxidos ácidos, os óxidos básicos, neutros e anfóteros. O que tem a ver essa classificação? Tem a ver com a natureza, né, do óxido com relação, principalmente, à reação com a água. Alguns desses ácidos esses óxidos, podem reagir com a água e mudar o pH do meio, né? Tornar o pH do meio ácido, o pH do meio básico, ou um pH neutro, ou seja, não mudar nada o pH, ou um óxido anfóterico que a gente vai falar depois. Cara, João, desculpa, cara, eu não consegui ver ainda. Eu não consegui não, na verdade, eu esqueci de ver, tá? Você falou aquele dia, era no final de semana, né? Eu acabei não vendo, depois, no final da aula, você me lembra, cara. E eu assisti, fazendo favor. Então, um óxido pode ser um óxido chamado óxido ácido, básico, neutro e anfótero. É isso que eu quero abordar com vocês agora. Quem são os óxidos ácidos? Os óxidos ácidos são óxidos que têm a seguinte característica. São óxidos
um óxido ácido, vou escrever assim para simplificar, reage com água, e ao reagir com água, ele forma necessariamente um ácido. Ok? E quem são os óxidos ácidos? Os óxidos ácidos são os óxidos, geralmente, óxidos que têm ligação covalente. Quer ver um exemplo disso? Vou colocar aqui, ó. O CO2. O CO2 não é um óxido covalente? Se eu combinar esse óxido com água, se eu borbulhar esse óxido em água, o que vai acontecer? Esse óxido vai reagir com a água e vai formar o quê? Vai formar um ácido. E qual é o ácido que ele vai formar aqui, pessoal? Você combinar aqui CO2 mais água para formar um ácido, lembrando que o ácido sempre começa com hidrogênio, né? Ó, seria H, quantos Hs? 2, CO2 com mais um, CO3. Ok? Que é o ácido, exatamente, o ácido carbônico. Então, a gente diz, pessoal, que o CO2 aqui, ó, o CO2, ele é caracterizado como um óxido ácido. Por que ele é caracterizado como um óxido ácido? Porque ele, ao entrar em contato com a água, ele forma o ácido carbônico. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aí? Estou querendo dizer? Então, o critério para ser óxido ácido é que, quando misturado na água, forma ácido? Perfeitamente. E, geralmente, os óxidos ácidos são óxidos com ligação covalente. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez vocês se lembrem, né? De uma situação, já ouviram falar, provavelmente já ouviram falar num fenômeno. A Europa sofreu muito com isso, por conta lá dos monumentos, né? Nas grandes, né, as igrejas, né, antigas igrejas, antigos monumentos, que eram feitos basicamente de mármore. E aí, esses monumentos estavam sofrendo um processo chamado de corrosão, né? Eles estavam sendo corroídos com o tempo, né? E por que isso estava acontecendo? Exatamente. Pela famosa chuva ácida. Da onde que origina essa chuva ácida? Do CO2 que mexe com a água lá e forma o ácido carbônico. Também. Também por conta desse cara aí, ó, exatamente desse cara. Mas principalmente por conta de outro, que é o enxofre, que a Luísa já colocou aí. São esses dois os responsáveis. Mas você falou muito bem. A emissão de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis, né, automóvel, indústria e tudo mais, está elevando o nível de CO2 lá na atmosfera. Esse CO2, por ser um óxido ácido, quando chove, ou seja, quando tem água, os dois se combinam, e como ele tem caráter ácido, gera ácido, que por sua vez, todo ácido a gente sabe que libera o tal do H+, e o H+, vai corroer os monumentos. Beleza? O gás carbônico é um exemplo. O outro exemplo causador da chuva ácida é o enxofre. Por que o enxofre? Na gasolina, né, na gasolina que a gente usa, né, no combustível, os combustíveis diesel principalmente, como ele é obtido de petróleo, no petróleo, na mistura do petróleo, tem muitos compostos com enxofre. E quando esses compostos com enxofre, eles são queimados, né, o S ali e tal, ele é queimado que eu digo, ele sofre a combustão, ele gera um óxido, principalmente esse óxido aqui, ó, que é o trióxido de enxofre. Note, ele não é um óxido covalente, né? Um óxido covalente, se ele combinar com a água, ele vai gerar o que aqui, ó? Qual vai ser o produto resultante dessa reação química aí? Ó, o SO3, que é o trióxido de enxofre, vai combinar com a água, vai reagir e formar o quê? Só você contar aí, ó, H2SO4, que é o famoso ácido sulfúrico, que é um dos ácidos mais fortes da química inorgânica. Então,
associado o gás carbônico com esse gás aqui, ó, que é o trióxido de enxofre, originado da queima de combustíveis fósseis, né? Lá na atmosfera. Isso aqui é um gás, né? É um gás. Isso vai lá para a atmosfera, sobe. Quando chove, isso precipita, mistura com a água, reage com a água, gera o ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico vai ser responsável também pela degradação lá dos monumentos. Sacaram aí? Da onde que vem a chuva ácida? A chuva ácida vem de quê? É originada de um óxido de caráter ácido. Então, esse cara vai ter, em água, né, quando combinado com a água, vai ter um pH menor do que 7, né? Vai ter um pH, voltando na aula anterior, né? Vai ter um pH menor do que 7. Lógico que, João Pedro, isso aí, cara, assim, é um ácido que é bem diluído, assim, ele não está concentrado, mas à medida que os anos vão passando, né? Vai correndo um pouquinho. Aí a ação desse ácido, dessa chuva ácida ao longo dos anos, né, vai resultar, obviamente, na degradação lá dos monumentos. Perguntas? Deixa eu abrir mais um slide que eu preciso agora de uma outra informação. Tá. Um óxido ácido com água gera um ácido. Acabamos de ver. Um óxido ácido com a água produz um ácido. Pela lógica, um óxido ácido reagindo com uma base formaria o quê? Pela lógica. Um óxido ácido reagindo com uma base produziria o quê? Um sal. Um sal mais H2O. Exatamente. Um sal mais água. Mas por que, professor, que isso acontece? Bom, pensa comigo. Se eu coloco um óxido ácido em água e esse óxido ácido gera um ácido, logo o ácido produzido, né, na primeira parte da reação, vai se combinar com a base, uma reação de neutralização, vai formar sal e água, pelo mesmo motivo da reação de neutralização de um ácido com a base. Quer ver um exemplo? Eu costumo fazer assim para ficar mais fácil, passo a passo. Olha, qual seria a reação do SO3 com NaOH? Qual seria o produto dessa reação do SO3, que é um óxido ácido, reagindo com uma base? Eu sei que vai formar sal mais água, mas qual é o sal formado? Né? Qual é o sal formado? Então, eu gosto assim, de dividir aqui a reação por partes. Né? Então, ó, primeira parte. Qual é a primeira parte? Primeira parte, eu tenho um óxido ácido. O óxido ácido vai, como isso aqui está tudo em solução aquosa, né? Isso vai estar em água, o óxido ácido vai reagir com a água. Vai reagir com a água para formar o quê? Para formar SO3 mais água, a gente viu ali atrás, vai formar H2SO4. Beleza? H2SO4. A gente viu isso aqui, ó. H2SO4. O H2SO4, por sua vez, ó, na segunda etapa, o H2SO4, por sua vez, vai reagir agora com quem? Tem base ali, cara, não tem jeito. Se tem base, vai formar o quê? Sal mais água. Agora eu sei que isso vai formar sal e água. Então vai formar qual sal? Vamos voltar lá na aula da semana passada e o início da aula de hoje. Qual é o sal formado? Cátion mais o ânion, que está aqui, ó. Ok? Mais o ânion. Eu sei que o ânion tem carga -2, né? Porque são duas cargas positivas aqui. Então vai ser Na2SO4 mais H2O. Ok? Balanceando essa segunda equação, ó,
Agora, fazendo o balanceamento, ficaria 1, 2 aqui na frente, 1 aqui na frente e 2 aqui na frente. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma soma das equações. Uma soma das duas, da primeira com a segunda. Na primeira, gerou ácido. O ácido, por sua vez, reagiu com uma base, formou sal e água. O que eu vou fazer aqui? Por que eu montei essas duas? Porque imagina essas duas reações como sendo uma soma algébrica. Como assim uma soma algébrica? O ácido que está lá do outro lado da reação, que é o produto, eu posso cortar com o ácido que está desse lado aqui, da reação de baixo. Está produzindo aqui em cima, mas automaticamente está sendo consumido na reação de baixo. Então eu posso eliminar. Que ao mesmo tempo, né, eu produzo 10 gramas, por exemplo. A produção de 10 gramas de ácido sulfúrico, mas automaticamente esses 10 gramas são consumidos aqui embaixo. Posso cortar os dois, ok? Posso cortar mais alguma coisa? Posso cortar aqui, ó. Se você observar, a água Pode aparece cortar desse uma lado. água. Isso. Com duas que aparecem desse. Então o saldo final é quantos? Ó, corto uma com duas aqui, sobra uma ainda. Beleza? Qual é o saldo final do meu processo? O saldo final é SO3 mais 2NaOH. Eu estou colocando agora, repetindo tudo que está do lado dos reagentes. Ó. SO3 mais 2NaOH antes da seta. E depois da seta, ó, sal mais água. Ok? Sulfato de sódio. Então, óxido ácido mais base, formando sal mais água. Acabei de provar isso. Luísa, então, toma muito cuidado com isso. Por quê? Não é SO3, é SO4. Por isso que eu não fiz a reação aqui direto, ó, olhando aqui direto. Porque se você olhar direto, dá a entender para vocês que esse SO3 aqui vai se combinar com Na. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o SO3, na verdade, forma o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o radical sulfato aqui, ó, vai se combinar com o NaOH para formar o sulfato de sódio. Então, é um pouco diferente isso. Por isso que eu prefiro fazer a reação em etapas, por partes, para você não confundir. Porque imagina, vamos pegar outro exemplo aqui para vocês entenderem muito bem isso. Para ficar bem claro isso. Vou pegar um outro exemplo. Eu dei exemplo aí do SO3. Vamos supor que eu pegue aqui e pergunte: qual é o produto gerado da reação do CO2 com o NaOH? Qual é o produto? Quais são os produtos formados? Então eu vou imaginar, olha, já imagino. Isso aqui é um óxido ácido mais uma base, óxido ácido mais uma base, vai ter que formar sal mais água. Mas eu não posso fazer a reação direto. Por quê? Porque não vai formar isso aqui, ó. Primeiro que isso aqui nem existe, ok? Pegar esse daqui e combinar com o Na. Isso não existe. É uma substância que nem existe na natureza. Então o que eu faço? Ó, dica preciosa. Faz a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? Primeiro você faz o óxido ácido reagindo com a água. O óxido ácido reagindo com a água forma o quê? Forma ácido. Beleza? Isso tem a ver lá com a primeira parte nossa aqui da classificação. Óxido ácido mais água forma ácido. Então, primeira parte, óxido ácido mais água forma ácido. Como eu tenho base, agora vai entrar a base, ó, na segunda etapa. Lógico que isso não acontece em etapa. Estou dizendo assim, na forma de escrever a reação, para ficar mais fácil. Agora, o NaOH vai reagir com o H2CO3 formado aqui na reação de cima. Aí vai formar o quê? Agora eu sei, ó, que é base mais sal. Base mais ácido. Base mais ácido, sem sombra de dúvida, vai formar um sal mais água. Qual é o sal formado? O ácido fornece o ânion, que é esse ânion aqui, CO3, 2-. A base fornece o cátion, que é o Na,
mais, né? Cruzando as cargas, o 2 vem aqui para baixo. Mais o quê? Mais água. Balanceando a equação, porque tem 2 sódios aqui, ó. Coloca um 2 aqui na frente e vai ter que colocar um 2 aqui na água. Aí eu faço o quê? Passo a régua e corto o que é comum. O que é comum? Ó, H2CO3. O H2CO3, ele é formado na reação de cima, mas ele está na reação de baixo. Então, ó, posso cortar. Beleza? Posso cortar a água também, ó. Corto essa água que está desse lado com a água que está desse lado, só que só sobra uma ainda, de saldo. Qual é o processo final? O processo final seria o que sobrou. O que sobrou antes da seta? Sobrou antes da seta CO2, óxido ácido, mais NH, base, óxido ácido mais base, formando sal mais água. Show? Então, ó, foi o que a gente falou antes, ó. Óxido ácido mais base, formando sal e água. Óxido ácido mais base, formando sal mais água. Tranquilo? Então, usem essa dica que eu dei aí, né? Essa informação de montar a reação em etapas. Deixa eu ver se tem um negócio aqui legal que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver. Se é nesse momento aqui. Esse aqui é um experimento bem legal. É um experimento no qual a gente iria fazer experimento no laboratório. O experimento se chama soprar na água com cal. Na verdade, isso aqui é hidróxido de cálcio, CaOH2. Você coloca um canudinho ali, você insere um canudinho, e ao inserir um canudinho, né, você assopra. Quando você assopra, o que você está jogando lá para dentro do líquido, né, que tem o CaOH2? Você está jogando CO2. Então aqui ó, você está borbulhando CO2. E CO2 é o quê? É um óxido ácido. Então você vai ter uma reação de um óxido ácido com a base que estava lá dentro. O vídeo que está aqui, ó, mostra acho que um pouco melhor isso, tá? Deixa eu dar um play aqui, é bem rapidinho. Vocês vão entender aí na forma de reação mesmo. Não tem áudio não, tá? Não dá nada. Se neutralizar, não dá nada, não dá ruim não, hein? Pode beber. Não sei porque fazer tanta papagaiada aqui que ele fez. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar, dar um play, dar um pause aqui. Aqui, na verdade, o que ele fez? Ele colocou o hidróxido de cálcio, o CaOH2 aqui dentro, né? Aqui eu tenho, ó, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, é uma base, e colocou a fenolftaleína, que é um indicador, né? Por isso que ficou rosa. Tá rosa por quê? Para mostrar para vocês que o meio tá básico, né? Quando ele assoprar o canudinho, com o canudinho, o CO2 ali dentro, qual é a previsão que a gente tem, pessoal? O que vai acontecer? O que vocês acham? Vai ficar transparente. Perfeito, garoto. Queria ter um filho assim. O CO2, que é um óxido ácido, ele vai neutralizar a base. Quando neutraliza, a fenolftaleína que estava rosa vai ficar incolor. Quer ver? Tá mais que provado, né? Tranquilo? Tá aí. A prova, né, de que o gás carbônico é um óxido ácido, né? Tá a prova que ele é um óxido ácido. Bom, deixa eu voltar aqui. Da mesma maneira, de maneira semelhante, a gente tem os óxidos básicos. Quem são os óxidos básicos? Bom, um óxido ácido é um óxido que
quando colocado em água, forma um ácido. E o que é um óxido básico? De maneira análoga, um óxido básico reage com água para formar o quê? Para formar uma base. Ou um hidróxido, né? Tanto faz, para formar uma base. Geralmente, ao contrário lá dos óxidos ácidos, geralmente são óxidos com ligação iônica. Óxidos de ligação iônica. Beleza? Exemplo. O hidróxido de magnésio, ou óxido de magnésio, que é um óxido iônico, né? Magnésio é um metal, o oxigênio é um metal. Se eu colocar isso aqui em água, ó, se eu colocar em água, o que vai acontecer? Vai formar uma base. Óxido básico mais água forma uma base. MgOH2. Lembra que a gente está respeitando as cargas aqui, tá? O magnésio tem carga mais 2. Aqui a carga é mais 2, por isso que tem esse índice aqui da hidroxila 2 ali, ok? Então, ó, hidróxido de magnésio, o óxido de magnésio mais a água gerou uma base. Maneira semelhante, o cal, que é o óxido de cálcio, reage com a água para formar o hidróxido de cálcio. Também estou respeitando a carga aqui, porque a carga do cálcio é mais 2. Tranquilo? Cinzas de... antigamente, pessoal, lá no interior, né, bem antigamente, isso lá, década de 50, 60, né, o pessoal fazia, ainda faz, né, sabão em casa, né. Lá não tinha soda cáustica para colocar no sabão, para fabricar o sabão. O que eles usavam? Eles usavam, para fazer sabão, usava cinzas lá do fogareiro, lá onde fazia, né, do fogão a lenha e tal, pegava aquela cinza e ia juntando aquelas cinzas. Vocês sabem por que juntavam aquelas cinzas? Exatamente porque nas cinzas, a composição das cinzas tem exatamente esses óxidos aqui, ó. E esses óxidos têm caráter básico, que meio que substituem a soda cáustica. Lembrando que a soda cáustica é o quê? Hidróxido de sódio, né? Que é uma base. Então, esses óxidos, quando colocados em água, também produzem bases. E essas bases, então, eram responsáveis para a formação do sabão. Lá mistura, né, a banha de porco lá com cinza e aquece, gerava sabão. Olha que interessante, né? Por conta exatamente do caráter básico que tem esses óxidos aí. Tem um experimento que eu vou mostrar aqui para vocês também. Experimento, cara, aqui acho que é um indiano, não sei o que ele é. Tem áudio, mas não precisa ter áudio. Eu vou explicar para vocês o experimento. Deixa eu dar uma pular aqui um pouquinho. A gente iria fazer esse experimento também. Olha só. Aqui na bancada, ele tem essa fitinha que está enrolada aqui, ó. É um metal. Isso se chama magnésio metálico, tá? Então aqui, ó, é Mg magnésio metálico. No estado metálico. Aqui ele tem tipo uma lamparina que ele vai acender. Aqui é tipo uma plaquinha chamada placa de Petri, água. E aqui duas fitinhas, que são fitinhas que medem o pH do meio, chamada fita de papel tornassol. Tornassol rosa e tornassol azul. Então vocês vão observar aí no experimento, eu vou soltar o play aqui, ele vai queimar essa fitinha. Você vai ver que luminosidade bacana que vai dar essa queima dessa fitinha. Então, olha aqui, ó. Primeiro ele vai, obviamente, acender ali, né? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Acendeu ali o que seria um bico de Bunsen, né? Mas na verdade é uma lamparina. Vai pegar um pedacinho da fitinha de magnésio. E vai queimar. Olha só a luminosidade que dá, que interessante. Ele queimou a fitinha de magnésio. Queimou a fitinha de magnésio e colocou isso lá em cima da plaquinha de Petri.
formou ali um pozinho de coloração branca, meio esbranquiçado. Ele vai colocar algumas gotas de água. E agora ele vai medir, testar o pH, né? Aí observe que a fitinha rosa, ela ficou azulzinha, né? Ficou azul, tá vendo? Por que isso aconteceu, né? Qual a explicação? Bom, por que ele usou a fitinha de magnésio? Quando ele colocou a fitinha de magnésio e aqueceu, ele, na verdade, produziu uma reação de combustão ali, né? E a reação de combustão gera o óxido de magnésio, que é o MgO. O óxido de magnésio, por sua vez, na presença de água, né, que ele gotejou, gera o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base que tem caráter básico, isso ele provou ali usando a fita de magnésio, da fitinha de papel tornassol. Ok? Esse experimento aí tem no YouTube também, depois se vocês quiserem ver, a queima da fitinha de magnésio. Opa! Pulei aqui um slide, estou chegando no final já, tá? Estou terminando. Preciso colocar mais um slide aqui, rapidinho. Da mesma maneira, pessoal, a pergunta agora, se eu reagir um óxido básico com um ácido, o que vai produzir? Um óxido básico mais um ácido. Quais são os produtos dessa reação? Hidrácido? Hidrácido? Será que é isso? Eu falei dessa função hidrácido aí, não? Não, um óxido ácido. Um óxido básico mais um ácido. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Memória fraca, ó. Um óxido ácido. Opa. Um óxido ácido mais uma base, ó. Um óxido ácido mais uma base produz sal e água. Agora eu estou perguntando o contrário, ó. Inverso. Um óxido básico mais um ácido produz o quê? A mesma coisa. Sal e água. Você vai ler esse óxido básico como se fosse uma base. E a gente sabe que base mais ácido forma sal e água, não é isso? É a mesma coisa. Né? Só lembrando, o óxido básico gera uma base, essa base então reage com ácido para produzir sal e água, a reação de neutralização clássica. Não vai mudar nada. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocar um óxido básico, que é o MgO, para reagir com H2SO4, que é o ácido sulfúrico, eu produzo o sal, que é o MgSO4, mais água. Óxido básico mais ácido, produzindo sal mais água. Não muda nada. Antes de falar do anfótero, falar do neutro, quem seriam os óxidos neutros? Aqui é só rapidinho, não tem erro nenhum. Um óxido ácido é um óxido que altera o pH do meio, deixando o meio ácido. Um óxido básico é um óxido que reage com água e deixa o pH do meio básico. O que seria um óxido neutro? Pensando em pH. É aquele óxido que não altera o pH do meio, né? É um óxido que não altera o pH. E qual é o óxido como é que o óxido faz para não alterar o pH? Ué, para ele não alterar o pH, ele não reage com a água. Então são óxidos, os óxidos neutros. Se eu colocar
para reagir com água, o que vai acontecer? Nada. Não tem reação química nenhuma. Ok? Eles continuam como óxidos e não vão produzir nem ácido e nem base. Aqui eu vou colocar os 4 óxidos neutros, isso já foi questão de vestibular, Enem, já várias vezes, os óxidos que são classificados como neutros. E aí vocês nunca mais vão esquecer deles. Uma frasezinha montada aí, ó. Soco no N2O. Soco no N2O. São os 4 óxidos classificados como óxidos neutros, ok? Esses óxidos, apesar de serem covalentes, ó, cuidado com a pegadinha, tá? Apesar de formarem ligações covalentes, a pessoa falou que o óxido que tem ligação covalente é um óxido ácido. Cuidado com isso, tem exceções. Quais são as exceções? Esses aqui que eu acabei de falar. Esses óxidos, apesar de formarem ligações covalentes, não são óxidos ácidos, são óxidos classificados como óxidos neutros. Beleza? Perguntas? E quem são os óxidos anfóteros? Bom, os óxidos neutros, lembrar da frasezinha aí, soco no N2O. Os óxidos neutros, ou os anfóteros, aliás, desculpa, são óxidos que têm um caráter meio bissexual, assim, vamos dizer, entendeu? Eles são, momentos eles são ácidos, e em outros momentos eles são básicos. E aqui também é só lembrar dos principais, tá? Óxidos anfóteros são óxidos que têm caráter duplo, ácido e caráter básico. Lembrar dos principais. Quem são os principais? Aqui na pele do it, a coisa aqui, ó, tem um óxido anfótero. Esse pigmento aqui branquinho, é esse óxido aqui, ó. É o óxido de zinco. Esse óxido é um óxido anfótero. Esse óxido aqui também, ó, famosão aqui, ó, é um óxido anfótero, ok? Esse aqui, ó, Al2O3, que é o trióxido de dialumínio, é um óxido anfótero. Lembrar desses aqui que são os principais óxidos anfóteros na classificação da química inorgânica. Então, concluindo, eu tenho os óxidos ácidos, que têm caráter ácido, reage com água, forma ácido. Eu tenho os óxidos básicos, que reagem com a água, formam uma base. Eu tenho os óxidos neutros, que não reagem com a água, não alteram o pH do meio. E tem os óxidos anfóteros, que têm esse caráter tanto ácido como básico. Isso vai depender da reação química, não é o momento para a gente falar isso, mas são óxidos que têm caráter duplo, beleza? Tudo bem? Alguma pergunta? Olha aí como é que isso é cobrado. Veja, muito fácil. De acordo com as propriedades de elementos químicos, podemos classificar como um óxido de natureza básica e um óxido de natureza ácida, respectivamente. Qual é o ácido de caráter básico e um ácido de caráter ácido, respectivamente? Qual é a alternativa? Básico é o que tem o oxigênio, OH, né? Não falei isso. Eu não falei isso. Não, mas tipo assim, o conceito de base. Base é que termina com OH. Óxido. Nós estamos falando de óxido agora. Ah, tá, entendi. O que é um óxido? O óxido tem o elemento e o oxigênio. Todos que ele listou aqui em todas as alternativas são óxidos. Ele está querendo saber qual é o óxido de caráter básico e qual é o óxido de caráter ácido. Acabei de falar isso agora. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Então, Luísa, ele quer, olha a interpretação da questão, ele quer, respectivamente, um básico e um ácido. Nessa sequência. Ele quer um básico e um ácido. Aqui na letra B, os dois são básicos. Aqui na letra C,
eu tenho, ó, isso aqui é o quê? Isso é um óxido neutro. Isso aqui é um óxido anfótero. Só sobra a letra A aqui, olha. Óxido básico, óxido ácido. Letra A. Aqui eu tenho ligação iônica e SO3 tem ligação covalente. Beleza? Ao se colocar o gelo seco, que é o CO2, em água levemente alcalina, então, ó, se eu colocar o gás carbônico em água que tem uma base, água alcalina, é isso que ele está dizendo, beleza? Em presença de fenolftaleína, verifica-se que a solução que inicialmente era rósea, ou seja, era rósea porque tinha uma base ali, ela se torna incolor. Esse fato se observa por quê? Porque ocorre abaixamento na temperatura da água, porque ocorre vaporização da fenolftaleína, porque o ácido carbônico formado é incolor, porque o pH da solução aumenta ou porque o pH da solução diminui. Letra E, João Pedro. Muito bem. Ó, eu tenho um óxido aqui, ó, que é um óxido de caráter ácido. Esse óxido de caráter ácido vai fazer um pH que estava lá muito alto, né, um pH alto, começar a diminuir, né, já que ele é um ácido. Lembra da escala de pH? Quanto mais perto de zero, mais ácido, ok? Então, quando ele coloca CO2 ali, o pH vai diminuindo, portanto, letra E. Bom, por isso, depois disso, a gente termina essa aula, então, termina o conceito de funções inorgânicas. Falamos aí das principais funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido. Só tem uma coisa aqui rapidinha que eu vou falar, tá? Que para depois falar, o professor não falou isso. Tem uma função inorgânica chamada de peróxido. Peróxido, que é muito parecida com óxido. Então, por exemplo, água é um óxido. Eu tenho o peróxido, que é isso daqui, ó. Qual é a diferença do peróxido para o óxido? Nos óxidos, o oxigênio tem carga -2. Nos peróxidos, o oxigênio, como o hidrogênio aqui é +1, ó, 2 vezes +1 dá +2. Aqui tem que ser -1 para dar 0. Isso aí. Nos peróxidos, o oxigênio tem carga -1, tá? Então, nos peróxidos, o oxigênio tem carga -1. Nos óxidos, o oxigênio tem carga -2. A gente não fala muito de peróxido, por quê? Porque os peróxidos são muito instáveis. Esse aqui é um peróxido que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Usa muito não, né? Está presente aí em alguma... Isso. Uma substância muito encontrada em farmácia que é a água oxigenada. Aquela água oxigenada. O que é água oxigenada? Nada mais é que uma solução de água, que contém o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. É o único, assim, um dos únicos óxidos, né, famosos, né, os mais famosos, né, da química inorgânica, é o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido, como eu disse, é um peróxido bastante instável, tanto é que você vai lá comprar o peróxido de hidrogênio na farmácia, geralmente ele está num frasquinho escuro, né? Por que está num frasquinho escuro? Porque o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, sofre decomposição com o tempo, formando água e oxigênio, ok? Ele se divide em água e oxigênio. Por isso que é chamado de água oxigenada, tá? Esse é o motivo. Por quê? Quando você coloca o peróxido de hidrogênio em machucado, em uma ferida, o que acontece? Borbulha, ferve, né? Aquele borbulhar, aquele ferver, exatamente porque existe uma enzima chamada catalase. A enzima facilita um catalisador que promove a decomposição dessa substância da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. Aquele borbulhar, né? aquele monte de bolha,
é por conta do oxigênio, né? O oxigênio que sai ali no seu machucado. No seu machucado está cheio de enzima, né? E aí, quando você coloca, ferve, né? Por isso que é chamado de água oxigenada. A água oxigenada nada mais é que uma solução de peróxido, chamado peróxido, né? De hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. É o membro mais famoso dos peróxidos, no qual a carga do oxigênio é -1. E por que a gente usa ele em machucado? Vocês sabem por quê? Qual o motivo de usar a água oxigenada em machucado? Para desinfetar? Exato, porque as bactérias, né? Elas não sobrevivem, algumas bactérias não sobrevivem em ambientes aeróbicos. O que é um ambiente aeróbico? Um ambiente que contém oxigênio ali, né? Então, quando você mete o oxigênio na bactéria ali, ela não sobrevive, ela morre. Seria uma forma de matar a bactéria, exatamente. É um bactericida, né? Só que não mata muitas bactérias. É uma maneira de fazer uma pequena limpeza ali na ferida, né? Então, além dos óxidos, finalizando, além dos óxidos, existe uma função inorgânica separada que é chamada de peróxidos, ok? Sendo o membro mais famoso dos peróxidos, o peróxido de hidrogênio. Show de bola? Perguntas? O nosso cronograma é o seguinte: semana que vem a gente vai falar das principais reações da química inorgânica, né? Dar um resumo das principais reações da química inorgânica, já que agora vocês sabem tudo de função inorgânica. E na outra semana, início de dezembro, a gente tem uma última avaliação do terceiro bimestre. A gente encerra o terceiro bimestre para começar o quarto bimestre do ano que vem. Mas aí vai ter aula depois da prova? Vai ter o quê? Cara, não sei. Não decidi ainda. Depois da prova, a gente tem o dia 10, né? A semana do dia 10. Na verdade, o conteúdo vai até o dia... O calendário vai até o dia 23, né? Provavelmente, eu, pessoalmente, vou até aqui a semana do dia 10, tá? Vou até a semana do dia 10. No máximo aqui. Aí depois eu libero vocês. Aí sim. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Um grande abraço aí e até semana que vem. Façam a lista de exercícios. Já tem outra aqui essa semana. E por aí vai. Valeu? Um abração aí. Ué, vou marcar. Só marcar o churrasco. A hora que vocês quiserem. Vamos aglomerar. Organizem aí. Organize que eu dou 1 quilo de sal e um saco de carvão. Não, Pedro Pinto tocar pagode, ninguém aguenta não. Aí é demais pra mim. Tá, vou ver o vídeo. Pode deixar. Valeu, um abração.